programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, agradecendo o carinho com o qual vocês têm nos recebido diariamente. Muito obrigado a vocês que estão do outro lado e que hoje nos prestigiam todos os dias, às 14 horas, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET. Eu adoro vocês. Obrigada, viu? Bom, vocês sempre gostam de ver meu look antes do programa Hoje do Dia. Agora, né, no programa diário, look do dia. Nem sempre as minhas roupas são patrocínio, às vezes são minhas mesmo, como é o caso hoje. Então, é um vestidinho básico que eu já usei algumas vezes com outros detalhes. Um coletezinho, cinto, sapatinho, alguns acessórios e criatividade, mas principalmente olhar no espelho e se gostar. É isso que eu falo para você. Meu cabelo, Fashion Cabeleireiros. Aguinaldo Neves, meu querido amigo, parceiro, apoiador e a sua equipe. Quem fez o meu cabelo hoje foi a Edna. As minhas unhas até vai ficar difícil para ver, que ela pintou com branquinho e fez uma aberturinha, ficou muito lindo. Pati, adorei. A Ju fez minha unha de terça, a Patrícia fez de hoje. Ju, beijos. Michele, ai, que delícia ser recebida, ser atendida por vocês com tanto carinho. Aguinaldo Neves, Patrícia, Edna, Jussara, Michele, vocês são demais. E Adriana, queridíssima esposa do Aguinaldo, você é maravilhosa. Eu também adoro você e a sua família, tá? Gente, é muito bom receber mensagens pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Facebook. E hoje eu não poderia deixar de agradecer duas pessoas que nos proporcionaram a oportunidade de trazer esta pessoa que vai esclarecer dúvidas sobre este tema que vocês acharam muito interessantes. Então, eu quero agradecer a Mônica Belotto, que está aqui com a gente, mas não quer aparecer hoje, ela está aqui como uma mamãe. E a Ágata, muito obrigada, meninas, por ter nos proporcionado a oportunidade de trazer a doutora Juliana Valente para falar de um tema muito importante. E quero mandar um beijo para Alberto Argentino Valadares. Ele disse que fica assistindo o programa, que assiste os nossos programas no seu salão. Parece-me que ele tem um salão de cabeleireiros também. Então, Argentino, beijos e obrigada pela audiência. Vocês são muito importantes. Então, esteja sempre conosco e abrir espaço. Todos vocês que quiserem trazer uma pauta interessante, virem participar do programa Conexão Mulher está de braços abertos para receber vocês, tá? Vou me sentar, porque o assunto é extenso. Hoje, pouco tempo, mas vamos falar sobre alergia alimentar com a doutora Juliana Valente. Doutora, prazer em recebê-la. Obrigada. E a doutora Juliana Valente, ela é especialista em alergias alimentares na infância e também ela é médica formada pela Faculdade da USP. Ela fez residência em pediatria no Instituto da Criança também da USP. Ela é neonatologista e médica do Hospital e Maternidade São Luís de São Paulo e também é médica e colaboradora da FPAS. FPAS. E também eu não poderia deixar de compartilhar deste momento com alguém que faz parte já do programa, que é a Sheila, que vocês já conhecem, que é a nossa nutricionista do programa, e que eu vejo de uma importância muito grande a Sheila compartilhar dessa informação com a doutora Juliana Valente, porque nós vamos ter quadros onde
juntamente com doutora Juliana, Mônica e a Sheila, nós vamos oferecer receitinhas e sugestões para você, mamãe, que tem o seu filhinho com alergia alimentar. Doutora Juliana, eu gostaria de começar com a seguinte pergunta, porque eu tenho dúvidas. O que vem a ser uma alergia alimentar? Bom, a alergia alimentar é quando o sistema imunológico da pessoa, o sistema de defesa do organismo, reconhece a proteína do alimento como nocivo ao organismo. Então, ao invés de combater uma bactéria, está combatendo o alimento. Então, nós temos um vídeo que nós vamos passar o vídeo e nós vamos falando. Audrey, tem como nós passarmos, Caio, meninos? Porque aí vocês vão vendo o vídeo. Já está no ar. E aí, então, a alergia alimentar, o organismo considera o alimento, então, como invasor e provoca uma reação inflamatória em contato com a proteína desse tal alimento. Entendi. E aí, vamos perguntar uma outra coisa. Existem todos os alimentos ou alguns alimentos causam esse tipo de alergia? Como é que é feito essa avaliação? A criança, principalmente vamos falar da criança hoje. A criança, ela tem alergia alimentar. Existem alguns alimentos ou todos os alimentos podem causar essa rejeição? Então, os alimentos que principalmente causam, que são mais implicados com alergias alimentares são leite, soja, ovo, trigo. Tem videozinho? Meninos, eu gostaria... o segundo slide. Aí... As sementes oleaginosas, que são amendoim, castanhas, né? Peixe, frutos do mar. Então, nós temos alimentos causadores desta... Que são os principais causadores. Os principais, sim. Entendi. E aí, eu acredito que os slides são seguidos. E aí, nós vamos falando, eu gostaria que vocês... Mas isso é muito comum, existem muitas pessoas com essas alergias. E, principalmente, a pergunta, eu acho que a pergunta principal. Quem são as pessoas mais prejudicadas com esta alergia alimentar, doutora? Sem dúvida são as crianças, né? A alergia alimentar, ao contrário da alergia respiratória, ela tende a ser um quadro que inicia na infância e que muitas vezes cura na infância mesmo. Então, quando a pessoa chega a ser adulto, já não tem mais a alergia alimentar. Entendi. Muitas vezes. Claro que outras vezes persiste, né? Cadê o videozinho? Ah, tá. E não tem muitos estudos, assim, que falam direitinho qual a prevalência da alergia alimentar no Brasil. Tem algumas coisas no mundo que a gente consegue inferir qual é a frequência, mas não especificamente do Brasil. Nós estávamos falando antes do programa começar, me parece que é recente a descoberta dessa alergia, né? A descoberta da alergia alimentar não é muito recente. É uma coisa que tem há muito tempo, mas pode ser que antigamente se diagnosticava menos e agora se diagnostica mais. Entendi. Em contrapartida, a frequência da alergia alimentar em crianças relatada não só em crianças, pelo indivíduo é maior do que quando é confirmada mesmo pelo médico. Então, as pessoas às vezes têm a suspeita de alergia alimentar, de ser alérgico a alguma coisa, e quando você vai dar o alimento para a pessoa fazer o teste de provocação, não é verdade que a pessoa é alérgica àquilo. Entendi. E, em contrapartida, casos como o da filhinha da Mônica, que quando fez o teste acabou entrando em choque. Isso. Então, são situações realmente que tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E a alergia alimentar tem cura? Então, é o que eu estava falando, que a maioria das crianças com alergia alimentar vai curar. Vai curar? Na infância. Sim. Já cura na infância? Agora, a idade que cura também é em discussão. E aí nós temos um outro slide que fala sobre a diferença entre a intolerância à lactose
e a alergia à proteína do leite de vaca. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é um fator de confusão muito grande nas pessoas ainda, que quando você fala em alergia à proteína do leite, a pessoa confunde com intolerância à lactose e pode oferecer produtos para a criança que são zero lactose, mas contém a proteína do leite e vai causar reação na criança, né? Entendi. Então, a intolerância à lactose é uma intolerância enzimática do intestino ao açúcar do leite. Nada tem a ver com alergia. Não? Não tem nada a ver. A intolerância à lactose como se fosse uma diminuição da enzima no intestino que digere o açúcar do leite. Então, esse açúcar, que é a lactose, sobra para o intestino grosso, fermenta com as bactérias intestinais e causa gases, distensão abdominal, cólica, diarreia. Então, esses praticamente são os sintomas. Não existe inflamação e são sintomas de intolerância à lactose, sim. Em contrapartida, a alergia à proteína do leite, mínimas quantidades do leite em questão pode causar reações porque tem uma inflamação envolvida. É aquilo que a gente estava falando, que o sistema de defesa do organismo reconhece aquilo como um inimigo. Entendi. E aí nós temos um outro slide? Sobre o que são proteínas, né? Então, vamos lá. O que são proteínas alimentares? Bom, proteínas são uma sequência de aminoácidos, né, para ela? Então, depois a Sheilinha tem 2 perguntas para te fazer, mas eu quero que você explique, então, melhor. O que são proteínas alimentares? Bom, proteínas são compostos da natureza que fazem todas as coisas, até a gente e alimentos e outras substâncias, que são sequências de aminoácidos, são determinados geneticamente determinada a sequência das proteínas. Certo. E o organismo que tem alergia à proteína alimentar reconhece a sequência desses aminoácidos, uma parte da proteína, como sendo um inimigo e faz a reação inflamatória. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu estou considerando, assim, difícil de ser avaliado uma criança, principalmente, que tenha uma alergia. Uhum. Estou errada, doutora? Não está errada. É um diagnóstico difícil. Por isso que tem muitos casos que a criança é alérgica e não é feito o diagnóstico, e muitos outros casos que a criança não é alérgica e acaba sendo considerada como alérgica. Entendi. Entendeu? Então, o diagnóstico da alergia, por exemplo, ao leite você faz uma dieta de exclusão da proteína do leite da criança e qualquer que seja o quadro dela, tem que melhorar durante esse período. Entendi. Se não melhorou, não é alergia. E você tentar reintroduzir o leite na alimentação e se a criança não piorar nesse momento, também não é alergia. Entendeu? Como não tem muito, às vezes, em determinados casos, não tem exame específico para você fazer, Sim. Você tem que fazer o diagnóstico desse jeito. Porque, na realidade, o exame realmente provando os alimentos para poder fazer... Tem alguns exames que ajudam, mas, às vezes, o exame não vem positivo e a criança tem alergia e você só vai descobrir reintroduzindo a proteína mesmo. Tem uma idade que você consegue, porque, no caso... em especial da bebê da Mônica, foi logo bem bebê. Recém-nascida, né? Recém-nascida, que você também tem filhos com alergia? Tenho 2. Por isso que você se especializou? Isso. Entendi. Bom, nós vamos chamar um breve intervalo e aí, na volta, Sheilinha tem 2 perguntas para fazer, eu ainda tenho mais algumas, mas eu quero, na volta, que a doutora Juliana confirme o seguinte. Um dia desses passou um programa sobre alergia e fizeram uma analogia com relação a uma dieta da moda e uma dieta que a criança com alergia deve seguir. Eu quero que você comente um pouquinho sobre isto, depois a Sheila faz as perguntas, retomamos, mas eu vou chamar um breve intervalo e nós já voltamos.
jeito de casa, mas é colégio. Conforto e confiança para você e seu filho. Para crianças de 4 meses a 5 anos de idade. Conta também com período integral, atividades extracurriculares e inclusão. Colégio Alvorada, Rua Salto da Divisa, 404, Jardim Alvorada. Telefone 3867-5065. Então, eu fiz uma pergunta para a doutora Juliana Valente. Em um programa de TV, uma médica ou uma nutricionista comentou a respeito de um regime alimentar, de uma dieta da moda e comparou com a dieta que é necessária fazer para quem tem alergia alimentar. Eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito disso. Tá. A dieta da criança com alergia alimentar, ela deve restringir apenas aquele componente que a criança é alérgica. Como, por exemplo, na maioria das vezes o leite. Então, a criança pode comer todo o resto das coisas e deve comer todo o resto de coisas que não tenham leite. Então, a gente até desenvolve, né, em casa receitas sem leite. Então, com leite de coco dá para você fazer bastante coisa. Então, a criança vai comer brigadeiro, a criança vai comer bolo, a criança vai comer batata frita, tudo que seria normal os coleguinhas da idade comerem. Certo. Só que tudo feito sem leite, sem nenhum derivado do leite. Usando leite de coco? Dá para fazer bastante coisa. Olha que delícia, Sheilinha, você viu. Nós vamos precisar realmente fazer um quadro só com essas receitinhas diferenciadas. E aí a Sheila vai fazer uma pergunta, enquanto isso nós estamos recebendo o WhatsApp dos nossos telespectadores. Enquanto a Sheila faz a pergunta, vai passar o slide, doutora vai responder e eu vou ver se chegou alguma perguntinha para ela, o que veio no nosso WhatsApp. E fiquem à vontade, o WhatsApp está à disposição. Vamos passar o número, meninos, do nosso WhatsApp? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem mandar alguma mensagem, eu estou com o celular na mão para responder para vocês. E então, Sheilinha, faça a pergunta. Meninos, preparem o slide, doutora responda e eu vou ler para saber se há alguma dúvida sobre este assunto ou se é apenas nossos amigos assistindo o programa do outro lado. Então, Mel, uma pergunta muito comum, doutora Juliana, que fazem até no consultório é: posso dar um produto com baixa lactose a alguém com alergia alimentar ao leite? Não, não pode. Porque você dá um produto com baixa lactose ou zero lactose, não quer dizer que esse produto não tenha proteína do leite, que é o que causa alergia. Então, a mãe, em caso, tem que ler o rótulo uma leitura bem feita do rótulo, com bastante atenção, para ver se não contém leite ou alguma das proteínas do leite, tipo caseína, é uma proteína do leite, que pode estar presente num produto sem lactose. Ótimo, porque essa questão do rótulo é importante, né? Muito importante. Se atentar bem à leitura. E uma outra pergunta, o que é o FPAS? Né? Esse tipo de alergia alimentar que ainda é desconhecida, eu mesmo não conhecia. Bom, o FPAS é um tipo de alergia alimentar, é uma sensibilidade gastrointestinal à proteína alimentar. Tem alguns gatilhos que a gente vai falar depois. E a reação geralmente ocorre em poucas horas depois da ingestão do alimento. E ela parece uma virose muito grave. Assim. A criança começa a vomitar várias vezes, pode ter diarreia com sangue. Nunca tem manifestações de pele e nem respiratórias. Tá? Mas é relacionado à proteína alimentar. Importante, né? Discutir a questão do diagnóstico. Né? Isso, é muito difícil. Muito difícil. E aí, você falou sobre o leite de coco
E eu te pergunto, a opção, porque normalmente essa alergia é causada pelo leite de vaca e o de soja? O mais frequente é o leite de vaca, depois a proteína da soja e aqueles outros alimentos que a gente falou são frequentes também. No início, né? O amendoim, o peixe, tá. O trigo. Perfeito. Bom, nós ainda temos bastante tempo, dá para a gente conversar mais um pouquinho. Quem mandou mensagem foi nosso presidente Fernando Mauro. Beijos, querido. Ainda está viajando, amanhã vai estar aqui na TV. A Lúcia, que diz que está adorando o programa. Lúcia, obrigada, minha linda. E a Lúcia corta o cabelo no Fashion Cabeleireiros com Aguinaldo. Olha que coisa boa. E eu só tenho a agradecer, porque o Aguinaldo hoje tem sido um parceiro muito grande. A Sheila foi o Aguinaldo quem nos apresentou, Alexandre Vitoriano, a Melissa, que é a esposa do Alexandre. Então, beijos para vocês. Obrigada pelo carinho, pela parceria, viu, meu amigo? E aí, antes de nós fazermos uma última pergunta, que eu quero que os nossos amigos tenham acesso, conheçam o FPAS, eu quero que você... Sheilinha, tem mais alguma pergunta para fazer para a doutora Juliana? Como nutricionista, eu gostaria que você tivesse liberdade para isso. Depois eu quero mostrar um material que a Mônica nos trouxe. Então, peraí, vamos, Sheilinha, ver a sua pergunta? Que eu vou mostrar o material que a Mônica nos trouxe. Então, é um material que eu vou encaminhar para para a Ana Lúcia, do Colégio Alvorada, porque a Ana Lúcia tem alunos com alergia alimentar. E aí, a Mônica gentilmente nos trouxe este material que vai ajudar ainda mais a Ana Lúcia a poder cuidar do aluno dela. Dá para mostrar? Ótimo. Um de cada vez? Melhor? Vamos lá. Esse aqui. Então, é um material que elucida algumas dúvidas. Eu ainda não vi direitinho. Olha lá, alergia alimentar na escola. São algumas orientações, né, Mônica? Para que a professora possa cuidar melhor do seu aluno que tenha alergia alimentar, tá? Mônica, obrigada. Ana Lúcia, Aninha, vai chegar às suas mãos esse material para que você possa cuidar melhor dos seus alunos do Colégio Alvorada, tá bom? E aí, Sheilinha, tem mais alguma pergunta para falar? Eu tenho, Mel, só uma questão que eu acho que a doutora Juliana colocou muito bem. Você deixar a dieta dessa criança mais próxima do habitual, né? Isso. Da família, né? Não só uma restrição ou fazer coisas muito diferentes. Eu gosto de falar que a criança é para ser incluída nas atividades sociais o máximo possível. Ela tem uma restrição de saúde, mas não quer dizer que ela não possa brincar com as crianças, que ela não possa ir em festinha, que ela não possa frequentar a escola. Ela tem que fazer todas essas coisas com um cuidado especial dela não roubar um lanchinho do colega, né? Essas coisas que têm que ser frisadas, mas ela tem que participar das atividades de criança. A gente não sabe quando que eles vão curar, se vão curar, né? Então não dá para esperar a vida passar para a criança curar para depois você fazer isso, né? De jeito nenhum. E aí, quero fazer um convite para vocês, professores, diretores de outros colégios, não o do Colégio Alvorada, que hoje faz parte do programa. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem mais orientação a respeito de como cuidar do seu aluno, inclusive muitas escolas, eu até acredito que nem aceitem por preocupação de não saberem o que cuidar e correrem o risco dessa criança ter uma reação alérgica e passar mal na escola, que é uma responsabilidade. Mas vocês, professores, vocês, diretores de escola, devem ter um compromisso e uma responsabilidade. Porque a criança não pode ser excluída. Ela tem que ser inserida, ela tem que ser acolhida. E vocês têm que estar preparados para isto, né? Então, o programa Conexão Mulher, a FPAS
estamos à disposição para colaborar e orientar. Nós temos mais 2 minutinhos e é muito bom que nós possamos estar trazendo todas essas informações. Porque o nosso telespectador, às vezes, pode ter dúvida. E o nosso amigo que tem a escola, a nossa amiga que tem a escola, também, talvez, até não tenha a vontade, não tenha a disponibilidade de receber o aluno por precaução, vamos nos colocar à disposição. FIPAs, vocês vão... Eu quero até que o último slide fique bem preparado, Audrey, que vai ter os contatos, se bem que apareceu os contatos da doutora. Doutora, eu quero as suas considerações finais, Sheilinha também, para nós encerrarmos com o último slide. Eu quero agradecer antes disso, mas Sheila, doutora Juliana, suas considerações finais. Bom, então, em resumo, né, a alergia alimentar está cada vez mais frequente, mais persistente. Nós temos que cuidar das crianças para que elas não fiquem doentes por causa disso, mas com uma infância normal. Aprender um pouquinho mais. E a FIPAS está aí para isso. Sheilinha, suas considerações finais? Eu só quero colocar que a criança tem que ter qualidade de vida, tem que ter prazer com a questão da alimentação. E a alimentação, como eu sempre coloco, ela é um papel fundamental na socialização, né? Então, acho que temos que resgatar, assim, esse resgate culinário, essas preparações saborosas com essas restrições tão importantes para a criança nessa fase, até para que não prejudique seu desenvolvimento e seu crescimento. Concordo plenamente. Então, estamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer questionamento, estaremos aqui para esclarecer. Programa Conexão Mulher e seus parceiros, trazendo boas ideias, né? E sempre agradecendo aos parceiros que trazem beleza para o nosso cenário. Guaru Garden, que sempre mandam rosas para que nós possamos presentear nossas convidadas, e um vaso lindo para decorar e enfeitar o nosso cenário. Juliana e Tiago, beijos queridos, muito obrigada. Guaru Garden faz parte do programa Conexão Mulher. E aí, eu quero mandar beijos para o maridinho, para o meu irmão Rodolfo, vamos por Marcelo, meu filho genro, Ana Lígia, meu bebê, Giovana e Júlia, minhas netas. Matheus, que está na prova. Júlia, meu biscoitinho, que tenho saudades, que logo vai fazer programa com a gente, mas está na escola. Matheus, meu caçulinha, meu filho querido, sei que você está em prova, só vai assistir reprise ou a hora que for para o YouTube. Marcel Henrique, Carol, Bia, minha norinha, a Carol, minha outra norinha, Luca, bebê da vovó, e a Bela, biscoitinho também da vovó. Eu amo vocês. Gente, deixa eu comentar uma coisa. Programa Conexão Mulher de sexta-feira, dia 14, né? Hoje é 13, vai ser gravado, tá? Eu vou estar recebendo prêmio lá no Copom da Polícia Militar. Beijos para vocês. Eu quero que o programa encerre com esse slide, para que vocês saibam como chegarem ao FIPAS Brasil, para que vocês possam... Esse slide tem mais um, eu acho, né? Não é esse? É o último? Então, pessoal, prestem atenção, procurem se informar, porque é muito importante que nós também saibamos como conviver com crianças, não são portadoras, né? Crianças com alergia alimentar. Pode ser tá bom? Beijos para vocês. Eu adoro estar aqui com vocês. Tchau, gente. Obrigada.